Mateus capítulo 1, versículo de número 18 até o versículo de número 25, está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Obrigado por esse culto, pelos movimentos do culto, pelos cânticos que foram entoados, as preces feitas, pelas ações realizadas. Nos colocamos em pé, nos sentamos, entregamos os nossos dízimos. Tudo isso é culto, todo esse momento é culto. E nós te louvamos pelos atos do culto. E sabemos que estes atos nos trouxeram até aqui, isto é, nos trouxeram até defronte a sua palavra. Pedimos então, Deus bendito, que o Senhor fale conosco e que a sua voz seja ouvida, não apenas pelo nosso ouvido, mas lá na profundeza do nosso coração. E que assim possamos ser transformados por ela e vivermos a partir dela. Tome-me em tuas mãos e me use. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas às vezes é um tanto difícil compreendermos do que mesmo Jesus nos salvou. Me parece que nós temos um estilo de vida tal que nós não conseguimos trazer à memória do que de fato fomos salvos. Por que precisávamos de Salvador? O que significa ter sido salvo? Qual é a importância de Jesus? E coisas semelhantes a essas parecem nos escapar dos olhos. O meu desejo nessa manhã, a minha intenção, é apresentar um fato concreto por meio desse texto que demonstra a importância de Jesus e como Jesus salva pessoas. E mais do que isso, do que elas estão sendo salvas e por que elas estão sendo salvas. O texto que nós acabamos de ler conta a história do nascimento do Senhor Jesus. Mas eu não sei se você notou que essa história começa com um baita de um problema. O texto nos diz que Maria e José estavam prometidos, mas que ainda não haviam consumado o casamento. Olha o versículo de número 18 comigo.
Diz o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria estava desposada com José. E aqui é importante nós entendermos um pouco de como funciona um casamento judaico. Um homem, ele se apresenta como noivo, paga o dote da noiva, sai da presença dos pais, vai construir morada, vai construir habitat, e depois ele volta com festa para consumar o casamento. E eu estou dizendo isso porque nos escapa dos olhos o porquê Jesus disse aos apóstolos que estava indo construir morada. Jesus está cumprindo o ritual do casamento judaico. Ele paga o dote da noiva por meio do seu sangue, sai da presença da noiva, vai construir morada, e a volta de Jesus nos é contada na Escritura que ele voltará com alaridos de trombeta. Ele volta cantando, dançando e festejando, dizendo: é a hora da consumação. Lá em Apocalipse vai dizer: enfim, o noivo voltou para a sua noiva. Apocalipse pode muito bem ser lido como: e viveram felizes para sempre, Jesus e sua noiva. Então, o nascimento de Jesus se dá em meio a um casamento, e o casamento se dava dessa forma. Os noivos eram prometidos, o noivo pagava o dote, saía da presença da noiva, voltava para consumar o casamento. Maria provavelmente era uma jovem de 14 anos, e José um homem mais maduro, um homem na casa dos 30. Não significa que José era viúvo, por exemplo, significa apenas que José era um homem piedoso e aguardava a sua prometida, e que Maria estava na fase certa para ser compromissada ou para ser oferecida em casamento. Qual é o problema dessa história? O problema é que eles estavam prometidos, mas ainda não haviam concretizado o casamento. E de repente, Maria se acha grávida. Pensa bem a cena, com todas as suas implicações modernas e suas implicações antigas. Imagina um homem contrair núpcias de forma escrita, mas não consumá-la, está construindo a sua casa, está construindo o seu patrimônio, aguardando o dia do casamento, só que nesse interregno a esposa aparece grávida. O homem tem certeza que não fez nada, não descumpriu a lei. E a mulher também. Olha o que diz o versículo de número 18. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como que esse assunto seria resolvido na era moderna? O casamento seria desfeito. O compromisso seria completamente anulado. O marido dizia: bom, eu tenho um compromisso contigo, eu saí para construir a nossa casa, você está grávida, o filho não é meu, eu não toquei em você, nosso compromisso está anulado, devolvo o dinheiro do dote, eu não casarei com você. Na cultura moderna, as implicações seriam a ruptura desse contrato. Só que aqui, nesse contexto bíblico, as consequências eram muito maiores. Para José, ele seria tido como um infiel, um desleal, um homem que não foi capaz de esperar, um homem que não foi capaz de cumprir com a sua palavra. José cairia em descrédito. José seria tido como um homem que não sustentou o seu compromisso escrito e falado. E para Maria seria pior ainda. Maria seria condenada ao adultério e provavelmente apedrejada em praça pública.
As consequências para um ato como esse, modernos, seria a ruptura de um contrato. As consequências no mundo antigo seria ou o nome desse homem seria jogado na lama, ou essa mulher seria morta e apedrejada. Como José agiu diante desse problema? Olha o versículo de número 19. Mas José, seu esposo, seu prometido, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Pouco se fala sobre a figura de José na Escritura. Poucos são os textos que mostram quem esse homem foi. Este é um desses poucos textos. E mesmo sendo pequeno o relato que se refere a José, vale a pena nós olharmos o caráter desse homem. Esse homem decide deixar Maria secretamente para não infamá-la. Qual é a decisão de José diante do problema? Ele decide assumir a culpa. Ele decide sustentar ou receber sobre os ombros o fardo que viria. E esse fardo era: José, você não é um judeu digno, você não é um homem confiável, você não é capaz de manter um contrato, você não é capaz de esperar, você não é digno de ter nenhum tipo de parceria ou de convênio contigo. Muito obrigado. Não é possível manter nenhum tipo de sociedade com alguém como você. José estaria sendo condenado ao ostracismo e à periferia da sociedade judaica, porque ele descumpriu o trato. Ele não infama a Maria e resolve deixá-la secretamente. Não infamar é não difamar. José não sai por aí dizendo: olha, gente, eu tinha um contrato com Maria, tinha um contrato com os pais de Maria, e aí eu fui trabalhar, eu fui construir a nossa casa. Quando eu voltei, sabe o que aconteceu? Ela estava grávida. Pois é, ela engravidou. Eu estava trabalhando e ela estava, sabe lá Deus fazendo o quê? Ele não difama Maria, ele não afirma, ele não divulga a história, ele não macula a reputação dela. E aqui, irmãos, o contexto é de casamento, mas o conselho é geral. Uma das coisas que eu não sei se é algo da nossa cultura, é algo de sul-americanos, ou é algo do nosso caráter. Nós temos o hábito de falar das pessoas na sua ausência mal e na sua presença bem. Nós temos o hábito de, na ausência da pessoa, falarmos dela. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de burburinho na sua família, ou talvez até mesmo na igreja. Aquela conversinha que chega assim: rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Você fala: o que foi? Na semana passada fulano não veio na igreja. Você diz: é mesmo? Não veio por quê? Você nem sabe. No sábado teve uma festança em casa e provavelmente, o que aconteceu? Bebeu. Parece que isso é uma coisa nossa, de falarmos de alguém na ausência dessa pessoa. E o que a Bíblia nos manda? A Bíblia nos manda: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você ir até ele e falar para ele. Parece que isso é uma coisa sul-americana, talvez, mas nós devemos eliminar. Falar mal, difamar, não é algo condizente com a fé cristã. A fé cristã exige que, se você tem um problema com o seu irmão, você deve ir até ele e falar. Mas o texto tem uma especificidade muito clara em relação ao casamento. E aqui, maridos, um conselho prático a vocês: quando os problemas vierem, homens, protejam suas mulheres. Olha o que José está fazendo.
José está levando a culpa. Ele é inocente. Ele não tocou em Maria. Contudo, ele resolve assumir a culpa, deixá-la secretamente e protegê-la. José prefere ter o nome dele jogado na lama do que o nome dela correndo pelas praças. José prefere assassinar a sua reputação do que permitir que a vida de Maria fosse ceifada numa praça por meio de um apedrejamento. Então o que nós temos aqui é um baita problema. E nós temos a atitude de um homem que de fato é justo, que de fato é piedoso, que de fato é bíblico. E esse homem não só não a infama, não só a protege, mas ele vai ponderar sobre o assunto. Olha aqui o versículo de número 20 comigo. Enquanto ponderava nessas coisas. Irmãos, nenhum problema da nossa vida será resolvido por meio de uma atitude esbaforida. Nenhum problema da nossa história será resolvido por meio do desespero da alma que sofre. A gente precisa aprender isso. Não adianta, tá com um problema enorme, e aqui é um problema enorme, um casal, a moça está grávida, não é dele, tem um acordo aqui, envolve vida, envolve sociedade, envolve cultura, um assunto aqui é bravo, um assunto aqui é sério, é um baita problema, e mesmo diante desse problema, diz a Escritura que José vai ponderar. Volte um pouquinho o foco, a luminosidade, não para o texto, mas para a sua própria vida. Enfoque a sua própria história. Quantos problemas muito pequenos surgem e você não dá tempo desses problemas serem filtrados. E talvez você não dê nem tempo desses problemas serem cristalizados. A sua atitude é tão imediatista, a sua atitude é tão apressada, o seu temperamento é tão intempestivo que você não consegue se sentar, pôr a mão no queixo e ponderar como a estátua do pensador. A estátua do pensador é a figura que nós devemos ter aqui por trás desse texto. Ponderar é trazer à memória todas essas coisas, tentar enxergar os prós e os contras, o que eu vou fazer diante desse problema, me desesperar pode resolvê-lo ou não, a quem eu vou pedir ajuda, como nós vamos resolver essa situação. E olha que o versículo de número 20 nos mostra que quando a gente pondera, a resposta vem. Olha a continuidade do versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que toda vez que você tiver um problema, que você ponderar, você vai ter um sonho mágico e místico de Deus aparecendo para você e dizendo: olha, servo bom e fiel, deves amanhã levantar às 7:30 da manhã e tomar a segunda rua à esquerda, bater na terceira. Isso não vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é quando você pondera, o Espírito Santo te ajuda para que você consiga ver as coisas de forma mais clara. Quando você pondera, e ponderar aqui é examinar, ponderar aqui é avaliar, ponderar aqui é levar em consideração, ponderar aqui é pensar muito, é refletir, é meditar, é burilar, é filtrar, é cristalizar. Ponderar aqui é deixar com que tudo isso se solidifique, todas essas sujeiras vão para o fundo do copo. Ponderar aqui é esperar isso. Enquanto você faz tudo isso, o Espírito Santo age para lhe trazer respostas. Os problemas da vida são enormes e a maioria deles não são resolvidos na pressa. Mas antes da gente continuar, nós precisamos ver o oposto. Ponderar não é omissão. E aqui nós não podemos cair no canto da sereia,
que diz o seguinte: olha, esse domingo o pastor disse que a gente precisa meditar bastante antes de resolver um problema. Mas o pastor não está dizendo que meditar bastante é não fazer nada em relação ao problema. Ponderar é não ser apressado. Ser omisso é não fazer nada. Eu não estou dizendo que você deve ser omisso. Eu estou dizendo que você deve ponderar até chegar o momento de agir. E essa ação deve ser encaminhada por Deus. Olha a resposta que Deus dá ao problema de José e de Maria. Olha a continuidade do texto. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E eu não sei se você percebeu, por que o anjo está falando para José não temer? Ora, irmãos, José volta para casa, tá? José volta para casa e se casa com Maria. Bom, no mínimo, ele manteria o nome de um homem que não é confiável, porque Maria está grávida antes do período certo. Ou aconteceria aquilo que aconteceu na história do Novo Testamento. Lá no Evangelho de João, Jesus é chamado de filho da prostituição pelos judeus. Jesus vai olhar para os judeus e vai falar que os judeus não são filhos de Abraão. Se eles fossem filhos de Abraão, eles creriam em Jesus. Os judeus então olham para eles e falam: quem você pensa que é? Filho da porneia. Esse é o assunto que corre até hoje dentro dos israelitas. Até hoje um judeu ortodoxo vai dizer que Jesus é filho de um caso extraconjugal de Maria com um soldado romano. Isso até hoje é mantido. José teria que andar nas ruas daquelas cidadinhas, nas ruas daquelas cidadelas, recebendo o nome de marido traído e de marido enganado. Daquele que cuidaria de um filho que não era seu. O anjo então aparece para ele e diz: não temas. Não temas a maledicência, não temas o ostracismo, não temas os dedos em riste, não temas as risadinhas de canto de boca, não temas nada disso, porque o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. Maria não lhe traiu. O que nela foi gerado é do Espírito. Maria não conhece homem algum. Maria não teve contato com homem nenhum. O que está acontecendo com ela é que ela está recebendo o Salvador do mundo dentro do seu ventre. Versículo de número 21, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, não temas, o que está acontecendo aqui é a consumação de toda a Escritura, é o que o anjo está dizendo. Maria teve no seu ventre, gerado por obra do Espírito, sem contato com o homem, o Salvador do mundo. O ventre da sua mulher se transforma em cativeiro para o Criador do universo. E esse ventre, que vai aprisionar por alguns meses o Criador do mundo, revelará o Salvador da humanidade. E como José era um homem piedoso, como José era um homem bíblico, como José era um homem justo, o anjo teria que dizer que tudo aquilo que estava acontecendo era resultado de uma profecia bíblica. Versículo de número 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está cumprindo Isaías. Isso está cumprindo o Antigo Testamento. Está cumprindo o texto que tantas vezes você, José, leu sem saber ao certo do que se tratava. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o Espírito Santo
está trazendo o Salvador do mundo, porque o Espírito Santo está cumprindo a Escritura Sagrada. No mundo que nós vivemos, os problemas virão, e os problemas virão dos mais sérios aos menos sérios. Quando esses problemas vierem, nós temos que ter uma atitude cristã diante dele. Não podemos sair por aí difamando as pessoas, não podemos sair por aí condenando as pessoas, devemos ponderar e buscar a resposta de Deus. E devemos saber que na maioria das vezes, a resposta de Deus vai gerar ou vai exigir de nós algo muito, mas muito mais difícil do que simplesmente sair por aí e agir como as pessoas agem. A resposta de Deus, ela é contrária à resposta do mundo. A resposta do mundo seria: José, vai lá e vinga o seu sangue, vai lá e vinga essa traição, se separa dessa mulher, diz para todo mundo quem ela é e nunca mais põe o pé na Galileia. Essa seria a resposta do mundo? Ou a resposta do mundo seria: José, isso é livramento, Deus tem algo muito melhor para você, tem uma outra mulher judia te esperando, rapaz, dê graças a Deus que essa mulher vai embora. A resposta do mundo seria qualquer uma, menos enfrente o problema, porque tudo isso, no fim das contas, será bênção para a sua vida e para a vida de Israel. Quando você ponderar diante dos problemas, não espere soluções fáceis. Não espere respostas simples. Não espere respostas que sejam agradáveis aos ouvidos do mundo, e ouso dizer, não espere respostas que sejam agradáveis aos ouvidos da sua própria família. O texto não diz, mas a gente pode imaginar. Se José tivesse irmãos, família viva ainda, pai e mãe, o que eles diriam para José? Você é louco. Você vai voltar para essa mulher? Você é louco. O que te espera vai ser muito pior do que você pode imaginar. Às vezes, ouvir a voz de Deus é ir contra todo mundo, inclusive os seus familiares mais próximos. Mas perceba que nós devemos fazer isso. Versículo 24, José desperta do sono. Eu fico imaginando como foi essa noite de sono. Eu fico imaginando como é que ela começou e como que ela terminou. Ela deve ter começado com José arrancando os seus cabelos, com José desesperado, mesmo que ponderando, mas angustiado, aflito, sem saber ao certo o que fazer. E essa noite de sono, não sabemos onde, numa campina, debaixo de uma árvore, numa floresta, não sabemos onde, essa noite de sono termina com um amanhecer de paz. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Aqui alguns recados práticos, e a gente deve entender. Crente só vive debaixo da voz do Senhor. Crente só age debaixo da instrução bíblica. Crente não age porque alguém disse que deve ser assim. Crente não age por causa da conjuntura do mercado. Crente não age por causa do conselho do gerente. Crente não age por causa da perspectiva política. Crente não age por causa dessas coisas. Crente age debaixo da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor nos diz é como assim nós devemos fazer. A palavra do Senhor nos dá direções difíceis, e essas direções devem ser seguidas, inclusive no casamento. Aqui há um detalhe específico em relação ao casamento. Pergunto a vocês, onde está Maria nessa história? Bom, ela ficou em casa. É o mínimo que a gente pode dizer sobre isso. Ela ficou em casa. Mas perceba que ela está em casa e em silêncio. Maria está em casa, em silêncio, aguardando a direção de Deus, porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher e a mulher está sujeita ao seu marido. Maria não está aqui, e a gente podia pensar na cena moderna, José sai de casa, José diz: eu vou embora, eu não sei o que está acontecendo, estou indo embora. Maria diz: você não vai me abandonar. Aí José está ponderando, Maria está lá e dizendo: você precisa me ouvir, você precisa me escutar.
a mulher de Deus, ela não costuma convencer o marido por meio do seu desespero. A mulher de Deus, às vezes, consegue convencer o seu marido por meio da piedade e do cumprimento da sua palavra. Maria está em silêncio, como serva, aguardando Deus dar direção ao seu marido, para que depois eles possam caminhar. Maria não está movendo a cabeça de José. Maria está de joelho dobrado, esperando que o Espírito mova a cabeça do seu marido e que ele possa voltar para casa. E o final dessa história aqui é uma história boa, porque no versículo 25 diz que ele volta para casa, que ele não a conhece, que ela dá a luz e que eles são felizes para sempre. Mas bem, mais uma dessas histórias de final feliz. Maria teve mais filhos com José, eles tiveram uma vida boa, José falece, Jesus cuida de Maria, quando Jesus morre, João vai ser o filho que vai cuidar de Maria, não o filho do sangue dela, mas o filho da fé, o filho da devoção, o filho da piedade, o filho do cristianismo, e esse vai cuidar da viúva, como a Bíblia nos diz. Mas o início do nosso texto, eu disse a vocês, que a gente acaba perdendo a perspectiva de que a gente precisa de um Salvador. A vida parece que ela é resolvida por meio de meia dúzia de arranjos, como a gente acabou de ver o texto aqui. Parece que a nossa vida é solucionada por nós mesmos. Eu ouso dizer que me parece que tanto eu como alguns de vocês têm um cristianismo ateu. Por que é um cristianismo ateu? A gente acredita em Jesus, mas a gente resolve todos os nossos problemas por meio das nossas próprias estratégias. A gente nem sabe que a gente precisa ser salvo de alguma coisa. Aliás, salvador do quê? Salvador de quem? Salvador para quê? E eu gostaria de voltar para o texto, porque talvez tenha passado despercebido dos seus olhos, que o primeiro milagre que Jesus faz, o primeiro milagre que Jesus executa é um milagre antes do seu nascimento. O primeiro milagre que está descrito no texto é exatamente a salvação do casamento dos seus pais. Jesus veio ao mundo, irmãos, prestem bem atenção nisso. Jesus veio ao mundo para salvar pessoas, e salvar pessoas dos seus níveis mais rasos até as suas necessidades mais profundas. No texto em questão, nós temos um divórcio, nós temos uma morte, nós temos o fim de uma família. No texto em questão, a vida de José e Maria se desgraçaram. Ou Maria será morta, ou José será jogado ao escanteio da sociedade, ou, se eles viverem juntos, eles levarão o nome, ele de traído, ela de traidora, e essa família será condenada para todo sempre. Contudo, não é isso que nos diz a história, porque o nascimento de Jesus veio para fazer com que duas pessoas com baita de um problema fossem salvas dele. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é Jesus. Jesus veio ao mundo, neste caso em específico, eu não tenho medo de dizer isso, para primeiramente salvar o casamento dos seus pais. Irmãos, abre uma portinha aqui no meu sermão e vamos para um canto aqui, chamado vida conjugal. O seu casamento, o meu casamento, o casamento de qualquer pessoa, só pode ser salvo por meio de Jesus Cristo. O primeiro casamento aqui. E não é de se estranhar que Jesus vai fazer o seu primeiro milagre num casamento. O primeiro milagre antes de nascer, num casamento. O primeiro milagre depois de nascer, em outro casamento.
Jesus veio salvar Maria e José da destruição. Ele nasceu, dentre tantas outras coisas, para unir um casamento em crise. Então, por que você precisa de Jesus? Ora, se o seu casamento está ruim, você precisa de Jesus porque ele une casamentos falidos. Porque ele restaura casamentos destruídos. Porque ele restaura casamentos fadados ao fracasso. E olha como esse casamento foi restaurado, que essa família, pelos romanos, é chamado de família sagrada. Casamento salvo por Jesus. Mas não foi só o casamento salvo. Jesus salvou Maria da morte. Maria seria apedrejada. Maria seria sentenciada como uma pecadora qualquer, como uma mulher das mais desgraçadas. A vinda de Jesus muda o nome de Maria. Os judeus podem chamá-la de desgraçada, de depravada. Isso é um problema deles com Deus. Mas a Escritura vai nos mostrar que essa mulher de traidora será chamada de bem-aventurada. E ela será chamada bem-aventurada única e exclusivamente por Jesus Cristo. Por que você precisa de Jesus Cristo? Porque o seu nome antes de Jesus é desgraçado. Porque o seu destino é desgraçado. Mas a vinda de Jesus muda nomes, muda destinos, troca de desgraça para bem-aventurado, troca de traidor para fiel. A história começa com uma possibilidade de traição, a história termina com a certeza da fidelidade. Jesus não nasceu só para juntar um casamento em crise, mas ele junta. Ele nasceu para salvar uma mulher da morte certa. Para salvar a mulher da morte certa. E não só para salvar a mulher da morte certa, para salvar um homem de uma reputação que o acompanharia para o resto da vida. Se José tivesse tocado nela, ele seria chamado de infiel, de indigno. Mas o texto o chama de justo e piedoso. Irmão, olha um pouco para a nossa vida. Como é que eu sou chamado por aí? Você já brigou com alguém que sabe que você é crente? Você já deve ter brigado com alguém que sabe que você é crente. Qual é a parte que mais nos dói? Quando ele olha para você e fala, vai lá, crentinho, vai lá domingo na igreja, vai lá, lá você engana todo mundo, aqui comigo não. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha ouvido isso dentro de casa, do seu cônjuge, em algum momento de discussão acalorada. É a parte que mais nos dói. É a parte que a gente fica mais irado. A gente diz, não é verdade, eu sou crente de verdade, eu vou na igreja porque eu acredito. Eu não vou lá para fingir para ninguém. A gente fica, a veia do pescoço chega até a engrossar, de tão indignado. O nome de José seria tido para sempre como indigno, como infiel, como um homem que vai na igreja, mas não sustenta, como um homem que vai na igreja, mas não é capaz de manter a assinatura que fez. Mas o texto, por causa do nascimento de Jesus, chama ele de justo. Jesus não veio só para salvar o casamento, Jesus não veio para livrar a Maria da morte, Jesus veio para mudar a reputação de José para sempre. Para sempre. E por que ele faz isso? Ora, irmãos, porque o nome dele é Jesus, o Salvador do mundo. O nome dele é Jesus, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo como um todo, mas o Salvador do meu mundo, do seu mundo. Ele é o Salvador do mundo de José e Maria, do mundo de um casamento que tinha tudo para dar errado, do mundo de uma menina que seria apedrejada em praça pública, do mundo de um homem que seria tido como indigno para sempre.
Ele é o Salvador do meu mundo. E aí eu não tenho que olhar para essa família apenas, eu tenho que virar os focos para minha casa. Ele é o Salvador do meu mundo, lá do meu mundinho particular, que você não conhece. E aí, irmãos, não pense no meu mundo, Ele é o Salvador do seu mundo. Quando você entra dentro da sua casa e fecha a porta, só você e quem mora lá dentro sabe como é lá. Ninguém sabe, eu não sei como é lá. Eu conheço vocês, sim, é verdade. A maioria de vocês, eu conheço a casa, está tudo certo. Mas eu nunca vou conhecer quando a porta se fecha, sabe? Eu nunca vou conhecer quando a luz apaga, eu nunca vou conhecer quando o quinto dia útil chega. Eu não conheço essas coisas e nunca vou conhecer. Só você conhece com a sua esposa ou com o seu marido, com os seus filhos. O que se passa lá, só vocês e Deus sabe. Eu tenho que te dizer que Jesus é o Salvador desse mundo específico. A gente olha para o mundo como sendo, Jesus é o Salvador do mundo, lá na Indonésia. Não, Ele é o Salvador do mundo a partir da hora que eu abro a porta da minha casa. Ele é o Salvador do meu mundo com os meus relacionamentos falidos com os meus filhos. Ele é o Salvador do meu mundo com os meus relacionamentos falidos com os meus irmãos. Ele é o Salvador do meu mundo com o meu relacionamento falido com a minha esposa. Ele é o Salvador do mundo em específico. Pare de achar que Jesus é o Salvador de um mundo genérico lá fora. Não, Ele veio para pessoas específicas. Ele veio para pessoas necessitadas. Ele veio para pessoas que de fato precisam. E Ele veio para quê? Para entrar dentro de casa e falar, Daniel, de fato você não é um bom marido mesmo. De fato você não é um bom pai. De fato você é isso e aquilo. Não, Ele não veio para fazer isso. O acusador já veio antes para nos acusar dos nossos pecados. Ele veio para perdoar o povo dos seus pecados. Olha o versículo de número 21. Ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já que a gente está tão próximo da vida conjugal nesse texto, irmão, Ele salva o pecado da sua esposa. Ele perdoa o pecado da sua esposa. Esposas, Ele perdoa o pecado dos seus maridos. Quem é você para não perdoar? Vamos entender para que Jesus serve. Vamos tentar ser o mais pragmático possível. O linguajar é ruim, mas a gente precisa enxergar. Ele salva, Ele serve para perdoar pecados de alguém que peca muito. Eu digo algumas coisas para a Luana brincando e ela fica com muita raiva de mim. Como ela está lá em cima, eu posso falar. Eu falo para ela que a maioria das pessoas precisa de um pastor aos domingos. Né? Você vem na igreja domingo, aí o pastor prega lá, faz o sermão, aí você pega o sermão, leva para casa, cuida dele a semana toda. O combustível vai acabando no sábado, você precisa voltar para a igreja, o pastor precisa exortar de novo. A maioria de nós precisa de pastor uma vez por semana. A mulher do pastor precisa tanto de um pastor que Deus faz casar com ela. Pensa num negócio assim. Ela está lá em cima. Eu não estou falando dela. Eu estou falando que quando a gente casa, a gente percebe que casou com o pior dos pecadores. E Jesus veio para perdoar os pecados deles. Olha para que Jesus veio. Não existe ninguém que você conheça mais os defeitos do que seu cônjuge. Não existe. A Bíblia diz, Ele veio para perdoar os pecados deles. E por fim, Jesus nasceu para juntar um casamento em crise. Ele nasceu para salvar uma mulher que seria morta, um homem que seria lançado na eternidade como um infiel. Ele veio para perdoar pecados dos cônjuges deles, dos outros, inclusive os nossos. E essa não era uma tarefa qualquer. Essa não era uma tarefa que Jesus simplesmente poderia fazer e ir embora, sem nos ajudar a compreendermos ela na sua profundeza.
É bem verdade que na cruz do Calvário, Jesus levou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Não é necessário nenhum outro sacrifício, não são necessários sacrifícios. A morte de Jesus levou o pecado para o lugar dele e perdoou todos os pecados. Mas ao mesmo tempo, enquanto a consumação dos séculos não vier, nós teremos que conviver com os nossos pecados dia após dia. Martin Lloyd Jones disse certa feita que o pecado é um inimigo tão voraz, tão cruel, que se possível fosse, ele entraria dentro do céu. O pecado é um inimigo tão cruel, que vai nos assediar até o último dia da nossa vida e até o primeiro dia da nossa vida em glória. E por isso, Jesus não poderia simplesmente ter morrido naquela cruz e ter nos abandonado. O anjo diz para ele: José, para que você possa viver a sua vida tranquila, saiba que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, ele estará com você para sempre. Note o que é isso. Eu preciso tanto de Jesus e você também. Eu preciso tanto ser salvo, tanto. Eu preciso ser salvo de tanta coisa, de tanta miséria, de tanta mazela, em tantos lugares, que eu só poderia ter um Salvador que não desgrudasse do meu pé um dia sequer. O nome Emanuel significa: eu estarei com vocês todos os dias de vossa vida, até a consumação dos séculos, porque eu nasci para vos salvar, eu vim para restaurar a sua vida, vim para perdoar os seus pecados e os pecados das pessoas que estão ao seu lado. E essa tarefa é tão complexa, é tão difícil, ela é tão cheia de coisas, que eu ficarei com vocês para todo o sempre. Jesus é o Salvador do mundo, meus irmãos. Essa é uma grande verdade. Mas uma outra verdade que não pode ser esquecida é que Ele também é o Salvador da sua vida. Ele é o Salvador da sua história. Ele é o Salvador das suas necessidades. E por isso, Ele não só disse que faria, como também disse que estaria com você para todo sempre. Nesse Natal se lembre que o nome Emanuel significa que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para cumpri-la, é fiel e justo para terminá-la, é fiel e justo para consumá-la. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós às vezes não sabemos do que a gente precisa ser salvo, por que a gente precisa ser salvo, como. E acho que hoje algumas dessas coisas ficaram claras para todos nós. A gente às vezes tem um Deus tão genérico, tão longe, que salva gente na China, que salva gente na Ásia, que salva gente na África, mas que não salva gente dentro da minha casa, que não salva a mim mesmo, que preciso de Salvador. Às vezes o nosso cristianismo se torna tão genérico, tão impessoal, que a gente não vê o Salvador do nosso lado trabalhando na nossa vida ou na vida daqueles a quem a gente ama. Eu suplico ao Senhor que o seu Espírito fale conosco e por meio desse texto seja comprovado de uma vez por todas que Jesus é o Salvador de histórias reais, de pessoas reais, com casamentos reais, com problemas reais, com um destino nesse mundo e no porvir real e um destino ruim.
Jesus é o Salvador, que perdoa pecados, que caminha conosco, que muda a nossa história e que nos dá a paz. Que nós sejamos gratos a esse Salvador e possamos confiar nele em toda e qualquer circunstância. Nós oramos em nome de Jesus.